Todos acharam? Amém. Leiamos esses 2 versículos. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara, ó meu senhor, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua terra. Glórias a Deus. Abra a vossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 9. Glórias a Deus. Capítulo 9, versículo 19 ao versículo 24. Marcos 9, versículo 19 a seguir. Irei ler para ganharmos tempo. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu-o, e muitas vezes tem lançado no fogo a água para matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se tu podes, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda a minha falta de fé, ajuda a minha incredulidade. Amém? Pode se sentar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, estávamos no monte orando, e orando, vendo um pastor falando que ele tinha convicção que essa campanha Deus iria operar milagres, Deus iria fazer milagre nessa campanha. Ou seja, ele tinha convicção que essa campanha não era mais uma campanha, mas sim uma campanha que tornaria um milagre na minha e na sua vida. E Deus me deu um tema para essa campanha, nessa mensagem, que tem por título Convicções que nos leva a crer. Lembre dessa frase, que no final nós fechamos a mensagem. Convicções que nos leva a crer. Glórias a Deus. Leiamos aqui, a priori, a história de Naamã. Mas dentre essa história de Naamã, que é tão conhecida por toda a igreja, nós vemos uma menina que é citada nessa história. Ela não tem nome, mas essa menina deixa lições para a vida de cada um de nós, em que possamos usar exemplo dessa menina em cada dia de nossas vidas. Nós vejamos que essa menina, ela foi presa, ela foi escravizada e levada cativa para a casa do general da Síria. Eu me pergunto que essa menina, ela tinha família, ela tinha irmãos, ela tinha pai, ela tinha o seu convívio social. E dentre isso, essa menina tinha a promessa. Ela era filha de Abraão. Ela era filha da promessa. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ela tinha convicção que ela tinha essa promessa de Abraão. E aquela menina, mesmo assim, ela é escravizada, levada
forçada a fazer serviço que não queria, mas ela era escravizada. Essa menina não perdeu a essência, não perdeu o temor, não perdeu a convicção da fé que ela tinha em Deus. Aquela menina, ela estava presa ali, mas eu acredito que no momento oportuno que ela tinha, ela estava sempre ligada ao Deus Todo-Poderoso. E uma certa feita, ela vê a sua senhora lamentar que seu esposo estava enfermo, estava com a lepra. Lepra naquela época, irmãos, era uma coisa terrível. Por quê? Porque os leprosos, eles eram levados para os vales, para as grotas. Os leprosos não poderiam ficar na sociedade. A lepra, ela ia definhando a pessoa pouco a pouco. A pessoa não sentia mais a sua pele, não tinha sensibilidade. A lepra na Bíblia, ela é comparada com o pecado. O pecado é a mesma coisa, ele vai definhando a pessoa aos poucos. Na mesma hora que você sente a presença de Deus, você passa a não sentir mais. Você entra num culto desse, cheio da presença de Deus, e não consegue sentir a presença de Deus, porque muitas das vezes o pecado, ele tem sufocado, ele tem tirado a presença do Espírito Santo que um dia habitava na sua vida. Embora Naamã está aqui enfermo, e essa menina sabe que o seu Senhor está enfermo, mas ela conhecia o poder de Deus, ela conhecia o poder que emanava na vida do profeta Eliseu, e ela não perdeu a oportunidade de dizer para a sua senhora: minha senhora, se o meu servo estiver diante do profeta, ela fala no afirmativo, ela não tem dúvida, ela diz: se o meu Senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele seria restaurado da sua lepra. Oh, glória a Deus! Essa menina tem convicção nas suas palavras. Glória a Jesus. Ela crê que se o seu Senhor estiver diante do profeta, ele seria curado da sua lepra. Embora aquele pai estava muito triste, porque não tinha mais um convívio social com a sua família. Ele não poderia mais abraçar a sua esposa, não poderia mais abraçar os seus filhos. Ele não tinha mais um convívio dentro do seu lar, porque a lepra impedia. Embora Naamã tivesse várias conquistas, mas ele estava perdendo essa guerra para a lepra, e a única solução era um milagre, e só Deus pode fazer. Oh, glória a Deus! Mas você pode me perguntar agora, o que é que tem a ver o contexto do Novo Testamento no livro de Marcos, em que também um pai, que também não estava leproso, mas era um pai que estava sofrendo porque o seu filho estava possesso de demônio, e aquele menino, ele se jogava ao fogo, se jogava a água, ele se jogava nas pedras. Aquele menino era atemorizado por aquele demônio que atormentava constantemente a vida daquele menino. Aquele pai, ele não tinha a alegria de poder estar também com sua família em paz, porque aquele menino, desde a infância, ele sofria aquela opressão satânica. Aí eu me pergunto, irmão, Jesus, assim como nós subimos para o monte, o pastor subiu para o monte para apresentar essa campanha diante do Senhor. Jesus, ele estava no monte orando, ele estava buscando a presença do Deus Todo-Poderoso, e lá no monte, enquanto no monte estava acontecendo o sobrenatural de Deus, porque os servos que Jesus levou, os 3 servos, subiu com ele, Pedro, João e André. Eles subiram para orar com Jesus, e os 9 ficaram cá embaixo. Enquanto estava cá embaixo, eles estavam sendo agora oprimidos pela população. Os escribas interrogavam. O pai desse menino levou aquele menino para que eles viessem expulsar.
esse demônio. E o que eu aprendo aqui é que naquele momento os discípulos eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E Jesus, quando ele desce do monte, ele vê aquele tumulto. Enquanto ele vê aquele tumulto, as pessoas correm agora para Jesus e perguntam para ele. O pai indaga a Jesus: eu levei o meu filho para os teus servos e eles não os curou, não resolveu nada. E Jesus ele fala assim: ó geração incrédula. Quando Jesus ele fala isso, eu me lembro agora que é a situação em que nós estamos vivendo. A situação da igreja primitiva é o retrato do que estamos vivendo. Uma geração incrédula, uma geração que não acredita mais no milagre. Verdade, uma Deus, geração aleluia. que participa de uma campanha como essa, entra no culto, Verdade. enche a igreja, mas muitas das vezes não acredita que Deus pode operar milagre. Uma geração incrédula que se acomodou com a mesmice de cultuar. Aqui, os discípulos já estão sendo oprimidos e uma pressão muito grande, porque você orar por uma pessoa endemoniada e ela não ser liberta é muito difícil. É muito difícil porque eu já passei por isso. Eu posso dizer que um dia eu estava dentro da casa da minha prima, ela tinha legiões de demônios. E o demônio olhava para mim e dizia: eu não gosto de você, eu não vou com sua cara. Eu falava para ele: também não gosto de você. E eu não conseguia expulsar aquele demônio. Enquanto eu orava, eu não conseguia expulsar. E quando eu não consegui, eu virei as costas e falei: vou lhe dar o seu agora, peraí. Corri, fui na casa do meu pastor, chamei o meu pastor e nós viemos cá. Ele orou, o demônio cessou. Mas o pastor disse: olha, aí uma casta de demônio, não saiu não, ele continua aí. Eu vou me preparar e voltarei. Ou seja, irmãos, aqueles servos estavam sofrendo uma opressão muito grande, porque não é fácil para eles ser servo de Jesus, andar com Jesus e não conseguir expulsar o demônio daquele menino. À noite o pastor voltou lá, pastor Levi voltou lá. E quando chegou lá, ela estava endemoniada. Era legiões de demônio que acompanhava ela há dezenas de anos. Eram muitos anos esse demônio acompanhando ela. O pastor orou e aquele demônio foi liberto. Até o dia em que ela voltou a dar legalidade, isso já em São Paulo. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês é que para expulsar demônio tem que estar preparado, porque se não estiver preparado, nós iremos passar vergonha. Não é vergonha eu dizer que não consegui expulsar o demônio, é vergonha eu desacreditar que o poder de Deus pode acontecer quando nós damos legalidade para Deus operar em nossas vidas. Precisamos crer que Deus, Ele pode operar milagres através de nossas vidas. Jesus, Ele chega naquele momento e vê aquele menino e diz: traz-me ele. E quando aquele menino se depara com Jesus, ele começa a ranger os dentes, ele começa a se bater. E se vocês pararem para analisar, tratando-se de demônio, esses dias eu vi um vídeo de um pastor falando que ia numa determinada igreja pedir uns demônios emprestados, porque os demônios já parou de se apresentar nas igrejas. Infelizmente, irmãos, as pessoas brincam com essa situação, mas Jesus, Ele está ali para resolver a situação. Jesus entrou em cena, e quando Jesus entra em cena, algo tem que acontecer. E o interessante é que aquele pai, Moacir, diz para Jesus assim: se tu podes, faz alguma coisa por nós. Aquele homem já era incrédulo. Ele disse
para Jesus: se tu pode. Ele já estava duvidando. Os discípulos não libertou. Se tu pode, então faz alguma coisa. Ele passou a bola agora para Jesus. E Jesus imediatamente retruca e diz para ele: se tu podes, tudo é possível ao quê? Crer. Tudo é possível ao crer. Glória a Deus, aleluia. Jesus fez uma pergunta: há quanto tempo esse menino está sofrendo essa opressão? Ele disse: desde a infância. E eu volto essa pergunta para a igreja: há quanto tempo você entra na presença do Senhor e não consegue mais sentir a presença do Deus Todo-Poderoso? Há quanto tempo você não fala em língua e já se conformou não falar mais em língua? Há quanto tempo você não usa mais o dom que Deus te deu e você já se conformou em não usar mais o dom que Deus te deu? Eu lhe pergunto: há quanto tempo, meu irmão, você está vendo o seu casamento indo de mal a pior e você não consegue se levantar para resolver o problema? Verdade, Deus. Há quanto tempo você está frio? Você entra por essa igreja e infelizmente o ar-condicionado não precisaria mais, porque você já se tornou um iceberg no meio da igreja. Você não consegue mais glorificar o nome santo do Senhor. Até quanto tempo você está vivendo dessa forma? Desse jeito, Deus. Até quanto tempo a sua incredulidade tem alcançado o seu coração? Se A vai pregar, eu não vou. Se B vai pregar, eu não vou. Se fulano cantou, eu não gosto. Se fulano deu uma oportunidade, eu não gosto. Você veio para esse lugar para adorar o nome santo do Senhor e não para criticar. Você veio para ouvir a palavra. Aleluia, Deus. Infalível. Até quando? Até quanto tempo você irá se conformar com o seu estado em que você está? A incredulidade é algo que tem alcançado os nossos corações. Nós creamos e muitas das vezes não creamos. Nós creamos superficialmente, mas dentro do nosso coração não creamos que Deus faz milagres. Aquela menina, ela estava presa, passando por situação difícil, mas mesmo assim ela perseverou, crendo, acreditando no Senhor. E você pode me perguntar: Adailton, para você é fácil dizer que as coisas indo de mal a pior, eu tenho que continuar acreditando, tenho que continuar fazendo o que a menina fazia, adorando o nome santo do Senhor? Sabe por que é possível? Não sou melhor do que ninguém, mas eu adorei o Senhor sem nada na minha despensa. Eu adorei o Senhor quando as portas se fecharam para mim. Não deixei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu continuo crendo no Senhor, vendo meu filho de 22 anos falando: pai, eu quero casar. E eu acreditando no milagre de Deus, que Deus vai me dar uma família para o meu filho. Eu continuo acreditando. Eu acredito ainda no milagre do meu pai, que tem uma enfermidade há mais de 18 anos, mas ele continua orando, e eu também continuo orando, acreditando que Deus vai dar um milagre. Convicção que nos leva a crer. A menina acreditava que se Naamã fosse até o profeta, ele seria curado. E quando Naamã chegou até o profeta, a primeira coisa que Naamã esperava era que fosse recebido com honrarias, que o tapete vermelho fosse colocado. Mas o profeta mandou um recado para Naamã. Naamã estava habituado a protocolo. Sabe o que é protocolo, meu irmão? Eu vou lhe explicar agora. Aquele pai, quando disse para Jesus, ele exclamou em alta voz, dizendo para Jesus: Jesus, ajuda a minha incredulidade. Mas antes disso, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo, ele derramou lágrima. Quebrar protocolo é você adentrar nessa igreja e não se preocupar com a maquiagem que você
Não tenha vergonha de se derramar diante do Senhor. Naamã estava acostumado a viver protocolado. Onde ele chegava, ele era ovacionado Jesus, por seu general do rei da Síria. Mas o nosso general é o rei dos reis. Glória, 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 glória. Esse você pode derramar lágrimas. Esse você pode ter convicção que ele é Deus para operar um milagre em sua vida. Tudo é possível ao que crê. A mensagem foi dada para Naamã: vai até o rio e mergulha 7 vezes. Naamã queria mergulhar nos rios de Damasco, de Farpas, rios que tinham águas brilhantes, mas o rio em que ele foi mandado mergulhar, ele não tinha a convicção que seria curado naquele rio. Mas os seus servos, meu Senhor, se ele mandasse fazer uma coisa pior, tu não faria? E por que não mergulha? Os servos já estava crendo no Deus Todo-Poderoso para curar a vida de Naamã. Mas Naamã ainda tinha incredulidade no seu coração. Muitas das vezes nós estamos a ponto de receber o milagre, mas a minha e a tua incredulidade impede que o milagre chegue em nossas vidas. Sabe por que isso? Porque um dia, 38 anos, um homem estava à beira de um tanque, esperando um bom coração pegar ele e jogar na fonte. Mas esse homem, quando se encontrou com Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Glória a Deus. Jesus perguntou para ele: queres ficar curado? Sim, eu creio, Senhor. Então levanta e anda. Isso é crer no impossível. Aleluia, Deus! É não viver do passado. Ele poderia pensar: eu estou há 38 anos, não fui curado, porque ninguém me jogou nas águas. E tu chega de repente e vai dizer que eu sou curado. Isso é crer. Crer é fazer como o centurião que chegou diante de Jesus e disse: Senhor, peço-te que me ajude, meu servo está enfermo. E Jesus disse: eu vou até a sua casa. Ele não precisa, uma palavra só tua basta. E Jesus disse para ele: assim seja. Ou seja, aquele homem tinha fé dentro do seu coração. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Quando ele chegou lá, o seu servo estava curado. Porque ele creu no milagre. Crer no milagre é mesmo se arrastando, como a mulher do fluxo de sangue, arrastando, crendo que se ela tocasse na hora de Jesus, ela seria curada. Você pode estar nessa noite aqui, adentrou aqui se arrastando, veio aqui forçado, veio aqui empurrado, mas você adentrou nesse lugar. E nessa noite, aquele que quer operar um milagre na sua vida, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. A fé da menina estava baseada, Glória a Jesus, na sua situação, e sim na convicção do Deus que ela servia. Aquele homem, ele pediu para Jesus: ajuda-me a minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Não é vergonha para você abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, eu preciso crer, eu preciso ter convicção que eu creio no teu poder, que eu creio no teu milagre. Essa campanha que o pastor levantou não foi uma campanha qualquer, foi uma campanha apresentada a ti. Então, se eu vim para ela, eu creio que eu vou levar o meu milagre em nome de Jesus. Tem que mudar mais. Fechando a mensagem: convicção. Lembra do tema? Convicção que nos leva. Convicção. Convicção é a certeza. Convicção é a certeza que nos leva a crer. aleluia. Os 3 atributos de Deus: Ele é onipotente, Ele tem todo
céu, na terra e no céu. Ele é onipresente. Você veio nessa campanha em busca de um milagre para o seu ente querido que está a milhares de quilômetros daqui. Ele está lá. Ele é onisciente. Nessa noite, Ele está sondando o teu coração. Ou não, no milagre de Deus. Ou seja, convicção. Eu tenho convicção porque o meu Deus,